Olá, alunos de Força Máxima, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 17, o módulo 17 da apostila de vocês, que é a continuação do capítulo de adjetivo, do 16, né? Que a gente falou sobre o adjetivo, a formação do adjetivo, e falamos sobre locuções adjetivas e sobre adjetivos pátulos. E agora a gente vai falar da flexão de gênero, de número e grau dos adjetivos, tá? Então, vamos lá. Então, olha só. A flexão dos adjetivos se caracteriza semelhante à dos substantivos, que a gente já tinha falado anteriormente, em número, gênero e grau, tá? Então, os adjetivos, eles fazem parte também, como a gente já falou, das classes nominais, ou seja, das classes variáveis, que é composta pelos substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, artigos e verbos. A única diferença é que os verbos possuem flexões diferentes das outras classes de palavras. Então, olha só. Aqui, ó. Discurso bonito, voz bonita. Olha o adjetivo bonito, bonita flexionando. Exercício completo, tarefas completas. Então, ó, já se flexionou, não apenas no feminino, mas também no plural. Papel menor que o pedido, folha maior que a pedida. Então, ó, pedido, pedida, tá bem? Então, a gente tem aqui as flexões em número, gênero e grau dos adjetivos. Depois, ó, o gênero dos adjetivos. Os adjetivos concordam com o substantivo a que se referem, no masculino ou feminino. De forma semelhante aos substantivos, vão se classificar em uniformes e biformes, tá? Então, o que são os adjetivos uniformes e biformes? Os adjetivos uniformes, eles têm uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? O que isso quer dizer? Que ele não vai sofrer alterações quanto à sua morfologia. Então, não vamos acrescentar nenhum morfema para designar gênero. Então, ó, homem feliz, mulher feliz. Médico gentil, médica gentil. Aluno inteligente, aluna inteligente. Vizinho feliz, vizinha feliz. Então, vocês podem reparar que feliz, gentil e inteligente nesses exemplos, eles são adjetivos uniformes. E aqui, ó, se o adjetivo é composto e uniforme, fica invariável no feminino. Então, ó, conflito político-social, desavença político-social, tá bom? Então, esses aqui são os adjetivos uniformes. E aí a gente tem alguns outros exemplos aqui, ó. Audaz. Médico audaz, médica audaz. Competente, empregado competente, empregada competente. Comum, jantar comum, refeição comum. Excelente, aparelho excelente, máquina excelente. Exemplar, comportamento exemplar, punição exemplar. Feliz, que a gente já falou anteriormente, dia feliz, noite feliz. Frágil, recipiente frágil, vasilha frágil. Inteligente, homem inteligente, mulher inteligente. Ímpar, discurso ímpar, obra ímpar. Indígena, homem indígena, mulher indígena. Então, esses adjetivos, essa pequena lista, são exemplos de adjetivos uniformes. Aqui temos alguns outros. Ó, israelita, escritor israelita. Amigo leal, amiga leal. Papel maior, folha maior. Vizinho reles, vizinha reles. Sonho ruim, decisão ruim. Animal silvestre, planta silvestre. Jeito simples, regra simples. Cargo superior, função superior. Mais uma pequena listinha aqui dos adjetivos uniformes, tá bom? E aqui a gente está vendo os adjetivos biformes. Então, eles apresentam duas formas. Bi significa dois, igual bicampeão, duas vezes campeão. Então, biformes possuem duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. E essa é uma condição que acomete a maioria dos adjetivos, tá? Então, olha só, temos alguns exemplos aqui, ó. Discurso bonito, voz bonita, exercício completo, tarefa completa, papel pequeno, folha pequena. Aí aqui, ó, o adjetivo assume o gênero do substantivo, por isso a formação dos adjetivos femininos é igual à formação dos substantivos femininos. Tá bom? Como a gente vai ver aqui, ó. O feminino dos adjetivos terminados em "ó" é formado com a mudança para "a", como a gente tem aqui, ó. Feio, feia, querido, querida,
Indelicado, indelicada, gostoso, gostosa, cheio, cheia, alto, alta, baixo, baixa, tá bem? Então vocês podem reparar que a gente mudou o morfema final designando masculino e feminino. Então vocês podem reparar que esse tipo de situação ele não acontece nos substantivos, nos adjetivos uniformes, tá bom? Aí aqui temos outros também, ó. Os adjetivos terminados em u, eis e or formam o feminino com o acréscimo da vogal a. Então, ó, polonês em eis, polonesa. Amador em or, amadora. Nu, nu, nua. Traidor, traidora, tá bem? Então vocês podem reparar que a formação permanece apenas com o acréscimo do a, tá? Aqui nós já temos uma modificação. Os adjetivos terminados em ão mudam para o an ou ona. Então vocês podem reparar que aqui, ó, chorão, chorona, mudou do ão para o ona. Sabichão, sabichona. Exemplo idêntico. Agora, ó, são e sã, a gente simplesmente tira a vogal, o morfema que flexiona o masculino, para o san, que é o feminino, tá bom? Aqui, ó, adjetivos terminados em eu, e fechado, mudam para eia, aberto, ateu, ateia, europeu, europeia, plebeu, plebeia. Mas os adjetivos terminados em el, com e aberto, mudam para oa. Então, ó, eu, e fechado, mudam para eia, aberto. Aqui, ó, aberto, mudam para oa. Aí o exemplo que eu achei aqui, ó, foi ilhéu, ilhoa. Quem nasce numa ilha é um ilhéu. Mulher que nasce numa ilha é ilhoa, tá bom? Então, nós temos essa formação. Só que a gente tem também algumas exceções. Então, ó, vamos ficar atento a elas. A palavra hindu termina em u, não varia. Então, homem hindu, mulher hindu. O mesmo ocorre com a palavra cortês, tá? Que é terminado em eis. Então, ó, homem cortês, mulher cortês. Algumas palavras terminadas em ó também não variam. Anterior, posterior, inferior, superior, multicolor, incolor, melhor, pior, maior e menor. Então vocês podem reparar que aqui atrás a gente tem, ó, os adjetivos terminados em u, eis e or, formam o feminino em a. A gente tem aqui a palavra amador e traidor. Amador, amadora, traidor, traidora. Mas a gente tem também aqueles que não se alteram. Então, ó, fascículo anterior, página anterior. Fascículo posterior, página posterior, tá? Juízo inferior, atitude inferior, atitude superior, tá? Plataforma multicolor, tá? Água incolor, então vocês podem reparar que esses aqui eles não vão sofrer variação de gênero, não vão sofrer flexão de gênero, eles permanecem imutáveis. Então esses aqui são uniformes, tá bom? Os adjetivos terminados, desculpem o errinho aqui de digitação, em dor e tor, mudam as sílabas para tris, ó, motor, motriz. Então, ó, força motriz, gerador, geratriz. Aquela atitude foi geratriz de grandes decisões. Trabalhador, trabalhadeira, tá? Ele é muito trabalhador, ela é muito trabalhadeira, tá bom? A gente usa também muito trabalhadora, tá? Aí aqui, nós temos, ó, o adjetivo simples. É o tipo de adjetivo mais usual, formado apenas por um radical, que a gente já falou, né? E a flexão dele em masculino e feminino. O homem ficou muito magro depois da dieta. Aquela modelo é muito magra, então vocês podem reparar que ele é biforme. Agora, Joaquim é o amigo mais leal. Joana é a amiga mais leal, então é um adjetivo uniforme. Depois, ó, Adriana ficou feliz com a nota da prova. Os professores ficaram felizes com as avaliações dos alunos. Aqui a gente tem variação de número, mas não tem variação de gênero, tá bom?
Então aqui ó, nós temos alguns adjetivos biformes e sua forma no feminino. Alto, alta, antigo, antiga, belo, bela, bonito, bonita, cheiroso, cheirosa, comprido, comprida, curto, curta, esperto, esperta, feio, feia, gorda, gordo. Lento, lenta, lindo, linda, liso, lisa, meigo, meiga, pequeno, pequena, perigoso, perigosa, querido, querida, raivoso, raivosa, velho, velha, zangado, zangada, tá bem? Então temos uma pequena listinha aqui ó, dos adjetivos simples que possuem duas formas, uma para o feminino, uma para o masculino. Então nós temos aqui adjetivos biformes, tá bom? Aí a gente tem algumas outras características do adjetivo, que são os adjetivos compostos, né? Então, o adjetivo composto é o tipo de adjetivo que apresenta mais de um radical. Isso a gente já falou na aula anterior. Sendo assim, o radical é a base fundamental dos vocábulos, e é nele que devemos estar atentos no estudo dos adjetivos compostos. Logo, os adjetivos compostos são formados por dois elementos, sendo normalmente separados por hífen. Por exemplo, rosa claro. Essas palavras, esses adjetivos que variam em gênero e número, tá bom? Em alguns casos. Então, ó, gênero masculino e feminino, número singular e plural. Então, ó, os adjetivos compostos são variáveis quanto ao gênero, podendo ser escritos na forma feminina e masculina. Eles são chamados de adjetivos biformes. Então, tanto os adjetivos simples quanto os compostos podem ser uniformes e biformes. Ó, no entanto, alguns deles são invariáveis, sendo escritos da mesma forma para ambos, ou seja, são adjetivos uniformes que possuem apenas uma forma para o feminino e para o masculino. Então, para compreender melhor essa reflexão, seguem a seguir algumas regras. Então, vamos ver algumas regras sobre a flexão dos adjetivos compostos, tá bom? Então, ó, o adjetivo composto formado por dois adjetivos varia em gênero. Quando os dois termos são separadamente adjetivos, ó, esses exemplos. O garoto surdo-mudo e a garota surda-muda. Então, flexionou o gênero. Por quê? Porque ambos os adjetivos, ambos os radicais são formados por adjetivos. Há ainda aqueles em que somente o segundo termo concorda com o gênero. São esses exemplos aqui, ó. A menina luso-brasileira, o menino luso-brasileiro, tá bom? O que significa o adjetivo luso? Vocês lembram? Então, luso brasileiro é porque tem dupla nacionalidade. Qual é? O adjetivo composto formado por adjetivo e substantivo é invariável, quando o primeiro elemento é um substantivo. Olha só. Amarelo limão, verde alface, tá? Então, vocês podem reparar que o primeiro elemento aqui, as cores foram substantivadas, e o que dá característica a essa cor é justamente o adjetivo que vem posposto, tá bem? Então, amarelo limão, verde alface, eles são invariáveis. Depois, o adjetivo composto formado por substantivo e adjetivo é invariável. Alguns deles não modificam sua forma, ou seja, é a mesma palavra utilizada para ambos os gêneros, portanto, são invariáveis. Relembrando sempre, palavras invariáveis não variam quanto a gênero ou número. No caso aqui a gente está falando de gênero, tá? Quando o segundo termo ou último é um substantivo. Olhem esses exemplos aqui, ó. Torcida rubro-negra, alviverde, tá? Jogo rubro-negro, jogo alviverde. O pássaro amarelo-ouro, a gaivota amarelo-ouro. Então vocês podem reparar que aqui nesse caso não houve flexão, exceto no rubro-negro, tá bom? Então, continuando. Como se forma o plural dos adjetivos compostos? Muitas dúvidas sobre os adjetivos compostos surgem em relação ao número, ou seja, singular e a formação no plural. Para que isso fique mais simples, devemos atentar sobretudo para a classificação das palavras que envolvem, seja substantivo e ou adjetivo. Então, olha só. Alguns deles concordam em número somente no primeiro elemento, enquanto alguns somente no segundo. Há ainda aqueles em que os dois elementos concordam em número. É lógico que, mesmo a gente vendo as regras,
a gente vai ter dúvidas na hora de escrever um texto. Então, se estivermos escrevendo um texto em casa, a gente vai olhar no dicionário, a gente vai olhar no Google, a gente vai olhar na internet. Mas, quando a gente estiver escrevendo uma redação, na dúvida, não usem, tá? É bem plausível isso. Então, olha só, adjetivos compostos em que somente o último elemento é flexionado no plural. Ó, somente o último elemento, tá bom? Somente o adjetivo. O substantivo não é flexionado. Então, ó, lenço, rosa claro, lenços, rosa claros. Olho, castanho escuro, olhos, castanhos escuro, castanhos escuros. Então, vocês podem reparar que a gente pega e coloca como primeiro elemento um substantivo e somente o segundo é que vai para o plural, tá bom? Depois, adjetivos compostos em que os dois elementos sofrem flexão no plural. Aquele humano animal, aqueles humanos animais. Vocês podem reparar que esse adjetivo composto ele foi formado por dois substantivos. Então, nesse caso, ambos se pluralizam, tá bom? Humano animal, humanos animais. Não são flexionados os seguintes adjetivos: azul marinho e azul celeste. Eles não têm flexão de número. Então, ó, camisa azul marinho, camisas azul marinho. Roupão azul celeste, roupões azul celeste. Isso aqui é regra absoluta da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa, tá? Da gramática normativa da língua portuguesa, tá bom? Aqui, ó, flexiona-se o adjetivo composto surdo-mudo. Por exemplo, menino surdo-mudo, meninos surdos-mudos. E surdo-mudo também tem flexão de gênero. Menina surda-muda, meninas surdas-mudas, tá? Aqui nós já temos uma outra característica. Alguns adjetivos compostos que não admitem hífen são flexionados no plural. Então vocês podem reparar que esses aqui, eles não trazem, eles trazem a flexão de plural, justamente porque eles não são alocados, não são escritos por hífen. Raio ultravioleta, raios ultravioletas. Problema socioeconômico, problemas socioeconômicos. Atitude sociocultural, atividades socioculturais. Revista superinteressante, revistas superinteressantes. Alteração psicossomática, alterações psicossomáticas. Então vocês podem reparar que esses ultravioleta, socioeconômico, sociocultural, superinteressante, psicossomático, vocês podem reparar que são adjetivos compostos, tá? Ou seja, possuem mais de um radical, só que eles são escritos juntos, eles não são separados por hífen, como na palavra surda, surdo-mudo, surda-muda, azul marinho, azul celeste, tá? Então, esses adjetivos, toda vez que vocês os encontrarem, como eles são escritos juntos, somente o plural no último elemento, tá bom? Então, não são socioculturais, são socioculturais, tá? Então, vocês podem reparar que aqui a regra é até mais simplória. Depois, ó, não são flexionados adjetivos compostos com nomes de cores acompanhados de substantivos no último elemento. Ou seja, são invariáveis os adjetivos formados por cor mais a preposição de mais o substantivo. Então, aqui a gente tem um quadrinho, olha. Quadro, cor-de-rosa, quadros, cor-de-rosa. Olho verde-água, olhos verde-água. Saia amarelo palha, saias amarelo palha. Calça verde bandeira, calças verde bandeira. Tecido verde abacate, tecidos verde abacate. Vestido vermelho paixão, vestidos vermelho paixão. Então vocês podem reparar que a formação aqui, cor-de-rosa, tem a preposição de, agora os outros não têm, tá? Mas, como o último elemento é um substantivo, eles não podem ser flexionados. Então, cor-de-rosa, verde-água, amarelo palha, verde-bandeira, verde-abacate, vermelho-paixão. São adjetivos que ficam inalteráveis, tá bom? Quanto ao grau, os adjetivos só podem se classificar de duas formas, comparativos ou superlativos. Vamos vê-los agora, tá? O grau comparativo, ele se dá na característica atribuída de igualdade, superioridade ou inferioridade. Então vocês podem reparar aqui, ó, igualdade é quando há uma equivalência.
Então, ó, esse menino é tão engraçado quanto aquele. Este computador é tão bom quanto o outro. Este celular é tão caro quanto o outro. Então, vocês podem reparar que aqui nós temos o grau comparativo de igualdade. O de superioridade ele intensifica uma coisa sobre outra. Então, ó, esse filme é mais engraçado do que aquele, tá? Este ator é melhor do que o outro. Então, o superioridade ele vai intensificar um sobre o outro. Acontece também com inferioridade, só que enquanto a superioridade intensifica para melhor, a inferioridade intensifica para pior. Então, ó, este filme é menos engraçado do que aquele. Este ator é menos natural do que o outro. Então, quando a gente tem o grau comparativo, ele se forma de três formas: igualdade, superioridade e inferioridade. Vocês podem reparar que são orações comparativas, tá? Igualdade, equivalência, superioridade intensifica para mais, inferioridade intensifica para menos, tá bom? Algum elemento na oração. Depois nós temos os superlativos. O superlativo reforça as características atribuídas. Então, ele pode ser relativo ou absoluto. Então, temos o grau superlativo relativo, grau superlativo absoluto. Então, no relativo, a gente vai expressar uma relação entre outros elementos de forma superior ou inferior. O menino é o mais atencioso daquele grupo. Vocês podem reparar que não há equivalência entre dois elementos. Ó, filme, aquele filme. Filme, aquele filme. Menino, aquele menino. Pessoa, aquela pessoa. No grau superlativo, não há uma comparação entre elementos próximos, elementos da mesma família. Então, ó, o menino é mais atencioso daquele grupo. Então, vocês podem reparar que ele apenas é intensificado, apenas o menino. O menino é o menos atencioso daquele grupo. Então, no de cima, nós temos o superlativo relativo de superioridade, enquanto que no de baixo nós temos o grau superlativo relativo de inferioridade. E o absoluto é o que a gente usa muito, até mesmo para trabalhar de forma mais irônica, né? Porque ele admite a forma sintética ou analítica. Então, qual é a diferença do sintético para analítico que a gente tem aqui no superlativo absoluto? É com base nas palavras. Então, o analítico, nós vamos usar duas palavras, tá? Lembra do diminutivo? Muito pequeno? Então, a gente tem aqui, ó, muito atencioso, superlativo, absoluto, analítico. Então, ó, e atenciosíssimo, superlativo, absoluto, sintético. Então, todo adjetivo que a gente coloque o íssimo, a gente faz uma forma absoluta sintética, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.